Meu nome é Caio Botega e sou missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Estamos aqui, hoje está completando 16 anos, próprio hoje. Nós estamos Nossa, aqui na Itália, 16 anos hoje, então, que bom. hoje, realmente, 18 de janeiro. E nós assumimos a igreja em Treviso, e naquele período a igreja de Treviso era quase 100% brasileiros. Uma igreja pequena. E quando nós chegamos aqui, um grande desafio foi mudar um pouco a cara, o jeito de ser igreja, para que fosse uma igreja um pouco mais próxima do povo, o povo italiano. E aos poucos a igreja começou a se desenvolver, a igreja a crescer e começou a entrar não somente italianos, mas outras nações. E hoje nós estamos já com mais ou menos 300 membros. E a grande parte desses membros hoje ainda são brasileiros, mas temos hoje mais de 20 nações dentro da igreja. Amém. E sobre o que nós conversamos um pouco, o que você disse um pouco anteriormente, a igreja de vocês era praticamente uma igreja só de brasileiros e com o tempo foi abrindo, foi mudando e abrindo mais, se envolvendo mais com os italianos. Existem muitas igrejas na Europa, nós sabemos disso, que em Portugal, na Itália, em vários países da Europa, onde a predominância de brasileiros nessas igrejas, onde a liderança, o pastor é brasileiro, fica muito grande. Que passos poderia esses pastores seguir para esses pastores que querem mudar, então, de passar de uma igreja brasileira para uma igreja mais europeia? Que passos seriam esses? Um dos primeiros passos que nós fizemos aqui é o culto ser totalmente na língua italiana. Então, canções em português, pregação com tradução, aviso em português, algo assim nós tiramos. Então, nós deixamos bem claro, nós estamos na Itália. E aos poucos a igreja se adaptou. E com isso, algumas outras pessoas de outras nações, da Romênia, Moldávia, da África, Albania, outros países, as pessoas começaram a se aproximar, porque era uma língua única. E outro processo muito importante, nós temos que saber que a nossa liturgia, ela tem que ser adaptada ao local onde você está. Você não traz o Brasil para a Itália. Você não traz a realidade das igrejas brasileiras para uma igreja italiana. Você sabe que tem que ter a doutrina bíblica, você sabe que tem que ter a adoração bíblica, mas você sabe que você está numa Itália. E ali o cântico, a música, a pregação, o estilo, ele tem que ser de acordo com a cultura onde você está envolvido. Então, esses foram desafios que nós tivemos que enfrentar e manter. É interessante dessas 5 locais que nós temos um que praticamente 80, 90% são italianos. E mantemos a mesma liturgia em todas as igrejas. Ou seja, algo simples, mas algo que realmente fale a linguagem do povo italiano. Porque o que o italiano quer? Ele quer que a música seja bem feita na língua dele e que possa exprimir realmente uma adoração a Deus. Ele quer a palavra de Deus. Então nós temos uma pregação de 40, 50 minutos, porque o italiano quer ouvir a palavra de Deus, ele quer escutar a palavra de Deus, ele é desafiado. Então por isso que nossos cultos hoje eles têm como ponto forte a pregação. Eu penso que 60% do culto, 60, 70% é a pregação, é a mensagem. Depois temos as músicas, a adoração e, lógico, a consagração. Mas a liturgia tem que ser adaptada à cultura onde você está envolvido. E, e, e o conselho que eu dou para você que está ou em Portugal, na Espanha ou na França, o brasileiro quer ter o seu cantinho brasileiro, mas ele não está no Brasil. Ele tem que se adaptar ao cantinho francês, ao cantinho espanhol, ao cantinho alemão, ao cantinho português. Ele tem que se adaptar à cultura onde ele está inserido. De outro modo, ele vai criar o gueto brasileiro e não uma igreja que Deus está sonhando para aquele local. E isso nós temos que deixar bem claro. E trabalhar com que a igreja faça todas as suas atividades na língua italiana. Hoje nós temos tudo em italiano. Isso nós não abrimos mão. Não dá para negociar certas coisas.
Tem que manter aquele princípio que você crê que Deus te chamou para isso. Vai ter resistência? Vai. E quanto mais o tempo passa, maior a resistência. Por isso é muito importante tomar a decisão e manter. E aí você vê o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer grandes coisas. Não sei se consegui responder. Amém, muito bom, ótimo, legal. E eu até cheguei a ouvir alguns brasileiros falando que não gostariam de mudar a igreja para a língua nativa e continuar no português porque eles escolheram essa igreja próprio porque falava em português e pregava e cantava em português. Mas como você mesmo disse, mas nós não estamos no Brasil, nós estamos na Europa e precisamos realmente, não podemos fazer um gueto, precisamos realmente aí mudar a língua e tudo mais, ok. Sim. E sobre a contextualização? Voltando a isso, uma das coisas importantes, chega o adulto, casa, tem filhos, os filhos não vão falar português, os filhos vão falar italiano. Os filhos não vão falar português, os filhos vão falar o alemão, o holandês, o francês. Então, se o filho continuar numa igreja em português, ele não vai se adaptar. Então, a geração seguinte, ela já está com a mentalidade da nação onde ela está inserida. Porque a escola onde ele estudou já formou ele com a cultura da nação onde ele está envolvido. Por isso que uma criança que nasceu na Alemanha, ela vai ter a língua alemã como a língua número 1 e o português a língua número 2. E ela vai querer estar numa igreja onde a língua número 1 seja a língua da sua mente, que é o alemão. Então, por isso que a pessoa tem que ter uma visão futura. E a visão futura é pensar também nos filhos. Não somente a nação, o povo, mas os filhos. Eu tenho essa realidade aqui. As crianças que nasceram quando eu cheguei aqui, hoje todas só falam italiano. É muito difícil você encontrar um pré-adolescente ou um adolescente falando português. São filhos de brasileiros, mas é tudo em italiano. É tudo em italiano. É muito interessante. Eles querem a língua da terra. É a língua deles.